do YouTube, cumprimentamos também as pessoas que estão na Rádio Amigo Espírita. Muita luz, muita paz e que tenhamos um estudo, né, bom, extraordinário, inspirado pela espiritualidade maior. Eu gostaria que vocês me dessem o retorno para que façamos uma prece de maior harmonização. Então, meu ou nosso grande irmão maior, Jesus. Jesus, que é o discípulo, é o mestre, é o nosso farol. Farol esse que devemos seguir, conforme diz Emmanuel, nosso guia e modelo. Ajuda-nos, em nome de Chico Xavier e Maria Santíssima, rogamos, suplicamos que nos intua, que nos inspire e que nos dê a paz. E como sempre solicitamos, nos direcione ao processo do bem proceder, do bem servir, e que nós, ao falarmos, ao estudarmos aqui, nós sejamos intuídos por essa pleiade de espírito que está nesse momento. Mário, em nome do Mário, eu cumprimento, boa noite, eu cumprimento todos, né? Nosso amigo está do outro lado do Atlântico, isso é extraordinário. Elaine, pela mesma forma, boa noite. Meus irmãos, então, é aquilo que sempre falamos, vamos colocar um copo d'água, um copo com água, aqueles que preferirem, no ambiente, no cômodo. Se não quiser, pode naturalmente pegar a posteriori e nada impede. Você simplesmente pode pegar na geladeira uma água. Nós vamos, no final dos estudos, vamos solicitar a fluidificação do mesmo. E aí, naturalmente, você pode tomá-lo ou dar para aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que está próxima a você, aquela pessoa que você deseja que a mesma tome. E, com certeza, e não temos dúvida relativamente a isso, que as pessoas, esses espíritos, receberão as dádivas, as benesses, conforme os seus merecimentos, né? Muito bem. Antes, porém, de falarmos dos estudos atuais, nós fazemos um pequeno... os estudos atuais nossos, nós vamos estudar hoje Comunicação Espírita. Isso está na Revista Espírita de 1858. Hoje é a 60ª introdução à doutrina dos Espíritos. É um estudo proporcionado pela Rede Amigo Espírita, que tem o objetivo de divulgar, instruir e unificar. Divulgando, instrui, e instruindo, unifica. E sempre falamos, Kardec já era preocupado com a unificação desde a época de 1857, quando do lançamento do Livro dos Espíritos. Hoje são 10 de julho de 2017, meu nome é Décio Naves. Nós estamos falando diretamente de Palmas, né? E os nossos estudos anteriores foram sobre Código Penal da Vida Futura. Parte 2. Falávamos relativamente à lei natural, a lei divina que está íncita, está dentro de nós e é uma lei instituída por Deus. E a lei instituída por Deus, ela não precisa naturalmente ser revogada. Então, ela sempre foi e será. A lei humana, esta sim, ela é cíclica, é sazonal, há mudança durante o tempo. Demos até um exemplo relativamente ao hábito ou o vício do tabagismo. Quando a lei foi instituída para não fumar em locais públicos, e notadamente locais fechados, tinha-se uma placa, proibido fumar.
Posteriormente, tinha só a placa, tirou o proibido fumar. Hoje, naturalmente, não precisa nem placa, não precisa nada, nós entramos numa sala de projeção, nós entramos num recinto fechado, nós entramos num centro, numa sociedade espírita e somos sabedores que efetivamente não devemos fumar. Outrora esse hábito, esse vício era extraordinário. Então veja que a lei humana, mas o não matar, não desejar a mulher, não fazer isso, não fazer aquilo, etc., está, e Jesus assim incita, dentro dessas duas leis as quais Jesus foi redarguido, foi perguntado, para que o mesmo falasse qual que era a mais importante da lei. Ele disse o seguinte: Deus, naturalmente, sobre todas as coisas, você deve amá-lo, e amar o próximo como você gostaria que o próximo, as outras pessoas te amassem. Isso resumiu o decálogo de Moisés. As demais leis e os profetas estão inseridos nessa lei, né? O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está em repará-la. Nós falávamos, quando estávamos estudando, que o primeiro processo é você arrepender. Você arrepende o fato de você ter feito algum mal. E arrepender, você expia, que é um processo de sofrimento. Ora, eu fiz um mal a Aragão Coimbra, eu fiz um mal a Vilúcia Santos, a Elaine mesmo, Maria. Então, eu preciso arrepender daquele ato praticado. E no momento que eu arrependo, há um processo de sofrimento, um processo de expiação. Eu sofro, aí consequentemente eu regenero. Isso aí está na lei, nas leis divinas, no Código Moral, né? Estudamos também a responsabilidade das faltas. Vimos que é toda pessoal, ninguém sofre erros alheios. Determinada pessoa, determinado espírito praticou um ato e o mesmo eu vou sofrer por ele? Não, ele que sofre. Por exemplo, o suicida sempre é punido, mas aquele que, e falávamos nos estudos anteriores, aquele que de uma certa forma o impele, né, o direciona a cometer um suicídio, ou cometer um ato, um malfazejo, ele é cúmplice. E havendo cumplicidade, você tem naturalmente um pagamento por aquele erro que você implementou. Ou seja, se você corroborou, se você fez com que aquela pessoa suicidasse ou praticou atos que houve uma deliberação em função do seu ato praticado e aquela pessoa cometeu o autocídio, muitas vezes e quase sempre a penalidade é maior. Desce? Para aí. Parece que você está falando em penalidade e tem um Deus castigando, tem um Deus de uma certa forma punindo com a varinha. Não, em absoluto. Céu e inferno foi dito por Kardec, nós temos estudado, vamos falar aqui agora, já falamos e falaremos várias vezes. Não é um espaçamento físico, é um estado consciencial. Você praticou mal, você viu, você arrepende, você sofre, você regenera. No momento em que você está sofrendo, você está no inferno ou no umbral, como muitos querem. E umbral é aqui na própria terra. Umbral é aqui na própria terra. Deixa eu ver a área de texto. Boa noite, Rita. Em seu nome eu cumprimento essas dezenas de pessoas que têm chegado. Boa noite. Então, não existe um estado físico
mas sim consciencial. Você praticou o bem, você está feliz, você está alegre, naturalmente você está no céu. E você só é infeliz quando das leis divinas você afasta. E onde estão inseridas essas leis divinas? No nosso eu, na nossa consciência, né? Nós sabemos, e o Silvícola também sabe, que matar, extorquir, estuprar, fazer alguma coisa, roubar, desejar o mal ao próximo, falar de forma não benévola de um irmão, de um companheiro, é uma coisa ruim. E quando você faz uma coisa ruim, você sente. E nesse momento você está distanciando da virtude. Você está distanciando da virtude. Muito bem. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é acreditar ainda, né, que está vivo. Ele acreditando que está vivo, muitas vezes não, é porque não houve o rompimento do perispírito. Ou seja, o perispírito, que é aquela colinha que liga o espírito ao corpo, ele é de uma quinta essência, porque o espírito é tão tênue, tão, vamos dizer, eterizado, que precisa de alguma molinha para amortecê-lo. Ou seja, ele, para ligar a matéria, precisa do perispírito. Então, e à medida que há evolução, consequentemente, o espírito, o perispírito, essa colinha que liga ao espírito, ele vai eterizando e vai parecendo, assemelhando ao próprio espírito. Então, vimos pela mesma forma, nos estudos anteriores, que não melhoramos um ponto, uma vírgula sequer. O fato de eu morrer, o fato de eu desencarnar, se aqui eu sou ruim, eu serei ruim lá. Se eu sou um déspota, se eu sou um autocrata, se eu não sei relacionar com o meu subordinado, lá eu vou sofrer essas consequências. Falávamos também que, aqui eu falo do Vinícius Salles, da Rita, do John Hoffman, né? E de vários, eu posso falar, se eu não plasmar, se eu não externar esse pensamento, eles que são vítima desse meu pensamento não saberão. Entretanto, eu no plano espiritual, espírito desencarnado, é como se estivesse numa redoma de vidro. Espírito do meu viés, do meu nível, no diapasão, espíritos superiores, eles têm e veem tudo o que eu pratiquei. Por exemplo, nós até falamos isso, né? No caso específico de um suicídio, como falávamos, se você jogou num precipício e você ainda não desvinculou, você fica sofrendo, vendo cair aquele corpo, ou muitas vezes o seu corpo bateu, colidiu com aquelas pedras agudas, né? Está sofrendo, está todo dilacerado, ele sente as dores e dilacerado, né? Daquela dilaceração. É como Dante Alighieri disse, ele disse relativamente sobre o inferno, é um fogo que queima e que não acaba o objeto. E a própria religião dogmática pegou, imprimiu isso para os seus cânones, né? Para a sua parte teológica, até para, de uma certa forma, amedrontar os fiéis, para que não cometesse erro. Gente, aqui nós falamos e gostaríamos de ressaltar que os nossos estudos, eles são participativos. Você pode e deve perguntar. Nós, inclusive, falamos que o proibido aqui é deixar de perguntar. Quero, nesse exato momento, também falar que aqueles que não estão inscritos na Rede Amigo Espírita, fazê-lo.
abaixo aí está o vermelhinho, escreva, porque você escrevendo, você vai receber não só esse vídeo, congresso, dos demais colegas, os fóruns, as palestras, músicas, e uma série, músicas espíritas, uma série de coisas extraordinárias, divulgado pela Rede Amigo Espírita. Hoje nós vamos começar o estudo, a introdução, nós vamos estudar a comunicação espírita. Isso aqui é da Revista Espírita de 1858. É a 60ª introdução à doutrina do Espírito, né? Nós estamos falando aqui de Palmas e meu nome é Décio. E a Revista Espírita, ela tem em média 11 a 12 artigos por cada revista. Ela começou em 1858, terminou em abril de 1869. Kardec morreu em março. No entanto, ele, a partir... já estava a revista de abril pronta. E o que é essa revista espírita? A revista espírita, a maioria, ou se não quase tudo das obras básicas, das obras de Kardec, ele publicou, ele divulgou nas revistas espíritas. Ali é a palavra, é o pensamento de Kardec. Evidentemente que ele abria espaço para algum irmão, algum leitor, e era a forma de fazer a divulgação do Espiritismo à época. Foi, e repetimos, um extraordinário, foi um extraordinário laboratório. Um extraordinário laboratório. Muito bem, deixa eu abrir, meus irmãos. Eu abri isso aqui, ó. Comunicação espírita. Não é essa não. Muito bem. Então, muito bem. Então a Revista Espírita, ela também foi chamada Jornal de Estudos Psicológicos. Kardec, através dessas publicações, e foram 11 anos, quase 11 anos e meio. Então 11 anos e meio, porque de 1858, essa que nós começamos a estudar hoje, 12, em média, 12 artigos cada revista, e ela vai até abril de 1869. Posteriormente, Dona Amélie continuou publicando, mas não tinha aquela efervescência, né, que quando tinha Kardec. Então, todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Entende? Então, quanto maior for a grandeza do efeito, maior a inteligência. Certa feita, Kardec, alguém perguntando para ele, e isso está em uma dessas obras básicas, que nesse exato momento eu não recordo, ele disse o seguinte: se você está num campo aberto, ouvir um estampido, um silibido, né? Um tiro, pô! E em função daquilo, o pássaro que estava voando, mesmo em você não vendo quem atirou, você depreende e conclui que é um exímio atirador. E ele deu esse exemplo para quando perguntaram: e por que eu tenho que acreditar em Deus? Ele falando relativamente para a própria ciência, ela de uma certa forma diz que
para todo efeito há uma causa consequente. E se o efeito é inteligente e necessariamente a causa é inteligente. Se você sair na rua, achar um relógio, você pega esse relógio, olha para o relógio, você naturalmente vai chegar à conclusão de que aquele relógio foi feito por um homem. Mas, quando você ouve um passarinho cantar, você vê o sibilar de um pássaro, o cair de uma cachoeira, aquela beleza daquela cascata, aquilo não foi homem que fez. Então, necessariamente, você vê aquela inteligência e por detrás está Deus. Kátia Souza diz: Décio, eu não tenho medo de quase nada. Isso implica em algo. Na desencarnação, sou perfeitamente consciente do mundo espiritual. Que coisa boa, que coisa boa. Mas, naturalmente, Kátia, sempre e todas as pessoas, quando deste passamento, ou seja, ao passar do mundo material para o mundo espiritual, há um processo de perturbação, com menor ou maior quantidade, mas há. Mas o fato de você já compreender, não é porque somos espírita, você é uma pessoa que lê bastante, é uma pessoa que tem esse comportamento, então naturalmente, se o seu período perturbatório, você vai ser breve. Por quê? No momento em que se você assim for permitida assistir o seu féretro, se você for permitida, lá se você vendo os parentes, aquelas pessoas que te amam fervorosamente, chorando, você vai, olha, está acontecendo isso comigo, né? Então eu desencarnei. E como você tem uma formação espírita, não precisa ser, não é o espírita não, tem pessoas que é tão desvinculado da matéria que ao morrer praticamente desencarnou. Temos exemplos, por exemplo, Samson foi com 8 horas, Paulo de Tarso falávamos no estudo anterior que ao cortar a cabeça, antes da cabeça cair ao chão, ele já tinha consciência do desencarne. Então, cada pessoa é um caso diferente. Mário Domingos, lá de Portugal, faz a seguinte contribuição. Kardec colocava temas nas revistas na condição de ouvir críticas para ele próprio estudar o Espiritismo. Justamente. E ele colocava muitos temas polêmicos. E vamos ver no decorrer de nossos estudos, psicografia mesmo. E vamos ver ainda nesses estudos, que não foi criado por Kardec, foi porque a palavra psicografia, um dos leitores sugeriu a Kardec. Muito bem, meus irmãos. Primeira edição, em 1893, foi de 1000 exemplares. Décio, mas 1000 exemplares são poucos exemplares, mas na época, a primeira edição do Livro dos Espíritos foi pouquíssima, parece 60 ou 70. A gente tem que ver que Gutenberg foi inventar a impressa há muito tempo, né? E a época de Jesus, que pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever, era nos pergaminhos que faziam, né? É nos pergaminhos que escreviam. Então, tinham aqueles copistas, que eram pessoas muito remuneradas na época, mas era nos pergaminhos. Nós vamos estudar agora, e essa revista tem 11 ou 12 artigos, a revista de 1858. A rapidez com que se propagaram em todas as partes do mundo o fenômeno estranho das manifestações espíritas é uma prova do interesse que causavam na época, né? Então, a gente observa que causou de uma maneira assim muito rápida. Foi uma coisa assim de forma muito rápida.
Deixa eu ver aqui, saiu. Simples objeto de curiosidade no início. Simples objeto de curiosidade no início. Posteriormente, os grandes estudiosos, e Kardec já era um estudioso do animismo, não Ô, gente, me ajuda aí. Ele estudou 31 anos. Olha que... Por gentileza, a área de texto aí socorre. Eu quero a ajuda dos universitários. Então, de simples objeto de curiosidade, a princípio, não tardaram a despertar a atenção dos homens sérios. Então, ele estudou magnetismo, né? 31 anos, e quando Kardec teve a oportunidade de presenciar esses movimentos, esses, né, sons, ele, e nós vamos ver aqui, porque os estudos de hoje é comunicação espírita, ele achava não. Dentro do animismo, aliás, pode ser feito dezenas de coisas. Olha, já me esqueci novamente, meus irmãos. Então, na verdade, ele foi um estudioso há 31 anos. Luciano, deixa eu ver aqui. Muito bem. Então, a gente observa aqui, meus irmãos, as ideias novas que surgiram desses movimentos de mesa, né, começou a popularizar cada dia mais, e ninguém poderia deter. E uma série de pessoas simples estudava esses movimentos, estudava não, ia para divertir relativamente àquelas mesas dançante, falante. E Kardec, naquele primeiro momento, entendia que o magnetismo podia fazer uma série de coisas, vez que o magnetismo era estudado por Kardec, repito, por 31 anos. Então, eu não vou. E um belo dia, Fortier disse, não, mas está acontecendo, as mesas estão dançando, estão pulando, estão respondendo perguntas. Kardec, que é uma pessoa bastante sensata, lógica, ele disse, olha, eu só acredito nisso aí se efetivamente você me provar que mesas têm nervos para movimentar, né? Nervos, músculo para movimentar e cérebro para pensar. Aí ele foi e percebeu que por detrás daqueles movimentos havia uma inteligência. Mário Domingos diz o seguinte, seguinte contribuição. Décio, eu, sendo muito pouco conhecedor do Espiritismo, gosto muito de estudar Kardec. Quantas obras não tenho, né? Não tenho grande vontade com respeito às mesmas, mas Kardec levou suas obras ao crivo da razão. Levou suas obras aos crivos da razão e passava muitas vezes o Conselho Universal dos Espíritos, e o que vamos falar é esse Conselho Universal do Espírito. Olha, pegava determinado médium, aquele assunto que era mais complexo, via relativamente a comunicação daquele médium, ia a outro centro. Naquela época, centro espírita era a sessão mediúnica mesmo, que nós denominamos estudo da mediunidade. E eu já cheguei a pegar, e vários de vocês aqui também devem ter pegado, hoje o centro espírita estuda e tem um grupo de mediunidade, que não é fechado, ele não é engessado, ele é restrito. Restrito por quê? Porque precisa, a pessoa que vai participar da mediunidade, precisa ter um conhecimento básico para desenvolver e ver
a doação de fluido, o plasmar, ou muitas vezes o movimento de um objeto, o porquê que o médium ele está lá fazendo aquelas caretas, né? Ah, Décio, mas isso deve ser feito, não é o caso dos estudos hoje, mas é justamente, ele está estudando para tirar aquela desmistificação e aprender o que efetivamente, né, vai fazer. Então, é restrito, não é proibido. Na época de Kardec, eram sessões, né, sessões nas casas. E eu cheguei a pegar centros espíritas que atingia as pessoas, à medida que tinham um doutrinando lá, e não tinha nem uma sala separada, e fazia. A pessoa incorporava lá, o médium ia doutrinar, o médium ia orientar. Isso houve, de uma certa forma, muito, né? Deixa eu ver aqui a área de texto. John Hoffman. Mário, estudar as 16... Houve um... Estudar para aí, como é que... Mário, estudar os 16 livros de André Luiz, A Vida do Mundo Maior, é verdade, é um grande aprendizado da doutrina dos espíritos, em plena consciência com a doutrina dos espíritos, né? É sem dúvida. E André Luiz, né, Hoffman, ele fala direto coisas que à época não deu tempo. Gente, Kardec com 12 anos, 13 anos, nós estamos vendo aí que a própria Revista Espírita, 11 anos e meio, não chegou a 11 anos e meio, e ele estava estudando, ele estudou magnetismo, estudou mais alguma coisa, mas a verdade, a rigor, foi muito pouco tempo. E ele, nesse pouco tempo, observa o manancial de coisas. E eu repito aqui muitas vezes as colocações dos nossos irmãos, porquanto há pessoas nas salas e não estão nos vendo. E diria mais, é oportuno até porque outros internautas, né, verão esse vídeo em momento ulterior, ou seja, em momento posterior. Então, por isso que nós repetimos. Esses movimentos, esses ruídos, esse estampido, esses movimentos da mesa, se, na época Kardec falando na revista, se abafa em algum ponto, eles reaparecem, né, em 100 outros lugares. Em 100 outros lugares. Então Kardec falava com propriedade de que a doutrina espírita não tinha como voltar atrás. Não tinha como deixarmos de estudar, E Kardec, à época mesmo, ele, falando com um espírito lá que denominou-se espírito de verdade, que de uma certa forma, com ele, e disse que ia dar assistência para ele 2 vezes ao mês, mas acabou que deu assistência várias vezes. No movimento até questiona se esse espírito de verdade é Jesus. Não quero entrar nesse mérito, contudo, eu pessoalmente acho que não seria, porquanto esse espírito batia na porta, batia na parede, chamando a atenção de quem? Do Kardec. Porquanto nenhuma revisão, parece-me, na revisão para a segunda edição do Livro dos Espíritos, vez que a primeira era 510 e a segunda saiu com 1019 questões, ele estava em dúvida. Aí, não, ele chegou lá na sessão mediúnica e perguntou, olha, eu vi um barulho. Não, é um amigo que está, um espírito familiar que está aqui. E o que ele queria? Falou, não, pergunta para ele, ele está aqui e ele te fala de viva voz. Foi onde Kardec perguntou, né, etc. Tal. E esse espírito, mesmo um dia Kardec chegou. E se eu falir? E se eu não der conta
de tocar essa extraordinária missão, né, que foi me confiada. Esse espírito familiar, dito espírito de verdade, disse: não, o barco seguirá naturalmente. O espiritismo é o consolador prometido e será implantado na terra. Em você, como foi escolhido, né, claudicar, não conseguir levar a contento, levar a termo, naturalmente será escolhido hoje. Comenta-se no movimento que se Kardec, né, não tivesse levado até onde, provavelmente daria sequência a Leon Denis. Mas isso é conjectura. Mário Domingos: João, boa noite. Respeito tudo vindo do Chico, mas tem um problema. Ainda não entendo. Kardec, não quero estudar outras obras. E maravilha, né? O Domingo tem extraordinárias obras, mas nós ainda temos que estudar muito Kardec. Agora, aquelas pessoas que estudam Kardec, estudam Chico, estudam Delane, estudam sobretudo aqueles outros espíritos, né, da época de Kardec, é extraordinário. É extraordinário. Renata Moraes. Boa noite, Renata. Gratidão, Décio. Ela fala até breve, que está saindo oportunamente, né? Ela tem um compromisso lá no centro. Muito bem, um abraço de várias voltas. Vamos dar sequência. Então, aqueles, pois, que poderiam nele ou nos movimentos, no falar, nesses ditos fenômenos que ocorriam na época de Kardec, aqueles, pois, que sofrer-lhes as consequências desse fenômeno, como ocorreu com a indústria nova, né, desde a sua origem, feriram interesses privados, eles parecem que acreditam mais, porque normalmente a gente quantas e quantas vezes precisa de ver, de sentir para crer, né? Isso aconteceu com o próprio Tomé. Jesus, em suas materializações, e em primeiro lugar ele apareceu para Maria Madalena e ela disse: olha, eu conversei com Jesus, Jesus apareceu para mim, ele não está mais no túmulo. Eu fui lá, e aí os próprios discípulos, os apóstolos, pensaram: como que vai aparecer justamente para uma mulher e não apareceu para nós homens, né? Para nós homens. Mas aí, num segundo, num terceiro momento, Kardec falou: Tomé disse o seguinte: eu só acredito se colocar as mãos em suas chagas, né? E aí, num segundo ou terceiro momento, apareceu para todos, e qual foi a palavra? Paz a todos. E aí Tomé estava lá, colocou as mãos, e disse Jesus, numa das passagens evangélicas: feliz é aquele que não vê e crê, né? E nesse aspecto, a mulher é mais crente, é mais dócil, é mais inspirada. E, inclusive, até em termos mediúnicos, você observa que em um centro espírita, em uma sociedade espírita, há mais mulheres do que homens, porque falam que elas têm uma visão espacial bem maior, têm uma sensibilidade bem maior, e a gente vê isso na prática. Elisa Cruz diz o seguinte, respondendo a Joyce, né? A casa espírita que você frequenta tem cursos, você pode indicar os livros e fazer outros cursos, você estará em harmonia com os propósitos da casa. E quando Kardec, desde a época de Kardec, ele pedia para estudar. Por que estudar? Por que ler? É para você aparar as arestas, para você aprender. E Jesus mesmo disse o seguinte: a verdade obtida, você dissipará as trevas.
Então a verdade é uma luz. Quando você acende uma luz, né, Elisa e Joyce, você efetivamente dissipa as trevas. É o caso do bem. Você, em praticando o bem, ou em você sendo um espírito voltado ao bem, você praticamente expulsa o espírito mau, né? Ou aquele que para tais coisas se atinam e faz. Ou seja, fazer o mal propriamente dito. Muito bem. O magnetismo é uma força natural e que, diante das forças da natureza, o homem é um pigmeu, semelhante a esses cãezinhos que ladram inutilmente contra os que assustam, né? Kardec falava isso. E novamente repetimos, Kardec estudou o magnetismo por 31 anos. O passe... Mas você está falando em magnetismo? O que é magnetismo? O passe pode ser uma transferência magnética e mediúnica. A transferência magnética, quando o fluido, o décio, por exemplo, dando um passe a você no centro, etc., ao colocar as mãos ao próximo, junto ao próximo, ou naquele paciente que está necessitando, você pode transmitir o seu magnetismo, e todos nós temos esse magnetismo pessoal, essa força magnética. Você pode conjugar a força magnética, seu magnetismo, mais a força fluídica do espírito, que chama passe magnético, ou muitas vezes você está lá e serve de medianeiro para o espírito, e o espírito está derramando sobre aquela pessoa o seu fluido espiritual. Então você viu que tem o passe espiritual, o passe medianímico, que é a maioria, né? Vem o magnetismo do médio e do espírito, e há, consequentemente, a cura. Ou do próprio médio, que aí já no caso é o magnetismo, né? Felipe Gustavo disse o seguinte: tiro por mim, eu era muito céptico, né? Não acreditava, e passei por um desdobramento consciente e patrocinado pelo amparo para fazer a reforma íntima e mudar de vida. É aquele negócio, né? O Felipe Gustavo teve de passar por essa situação. Outras pessoas não passam, mas é muito bom. Ou seja, nós acharmos o erro e, de uma certa forma, repararmos, né? A gente repararmos. Então, damos sequência. Aqueles que combatem a coisa, sem dúvida, não refletiram nela. Ainda uma vez, disse Kardec, quando uma força é da natureza, pode-se detê-la um instante, aniquilá-la jamais. Não se faz mais do que desviar-lhe o curso. Desviar-lhe o curso. Se for um erro, uma ilusão, o tempo lhe fará justiça. E se for a verdade é como o vapor. Quanto mais se comprime, mais é a sua força de expansão. Então, quanto à verdade, né, meus irmãos, a gente não tem como ir fora, não tem como safar-nos. E o próprio Jesus, certa feita, com os discípulos no barco, e os discípulos, Jesus dormindo, os discípulos, mestre, eu estava ventando muito. E Pedro acorda, mestre, ele acorda, os demais discípulos acordaram Jesus lá, e eles simplesmente abanam, ou acena, pede ao vento que se acalme tudo, e tudo ficou calmo. Nós, dentro da
do Espiritismo, sabemos que quem são responsáveis por essas manifestações físicas, esses fenômenos da natureza, são os espíritos, sobretudo os imperfeitos. Ou quando não, são espíritos direcionados pelos espíritos superiores para provocar aquele fenômeno. E não existe fenômeno ruim. Foi tido como milagre. Outrora, ao andar sobre as águas, né, Pedro afundou e aí os próprios discípulos, gente, que homem é esse que a tempestade, os ventos lhe obedecem? Nós sabemos. Então, é porque ele designou só em ele pensar aquela pleiade, aquela nuvem, aquela corja de espíritos inferiores que estavam provocando aqueles fenômenos, né, foi dissipada. Saiu Elisa Cruz. Deixa eu ver o que eu perdi aqui. João Hoffmann diz o seguinte: olha, Mário, você está certíssimo. Se lemos muito, haverá certa confusão e pouca assimilação, pois todas essas obras são um estudo profundo. Mas, na verdade, o Hoffmann, precisamos ler, precisamos estudar. E não é ler por ler. E a pessoa, você conversa com determinadas pessoas, não, eu não consigo ler, os olhos lacrimejam, eu vejo aquelas letrinhas muito miúdas, compra, hoje tem livros, livros de letra grande. Ah, eu vou ler, me dá um sono danado. Mas aí você pergunta de que forma essa pessoa está estudando, de que forma essa pessoa está lendo. Está lendo deitado, está lendo, né? Ora, uma músicazinha, né? O ar-condicionado ligado, acaba dormindo. Então, se a pessoa não tem costume, se a pessoa começa lendo 15 minutos, 20 minutos, aí vai passando, aí você vai pegar gosto pela coisa. Muito bem, daremos sequência, pois, dos nossos estudos. Talvez nos contestem a qualificação da ciência que damos ao Espiritismo. Ele não poderia, sem dúvida, em alguns casos, ter os caracteres de uma ciência exata, como 2 mais 2 são 4, 3 vezes 5, 15. Está precisamente aí o erro daqueles que pretendem julgá-lo e experimentá-lo como uma análise química, como uma reação química, por exemplo, como um problema matemático. Mas o fato de estudarmos a comunicação dos espíritos com o mundo corpóreo, a sua comunicação com o médium, já é um processo científico, é um processo da ciência. E, na verdade, a rigor, perguntaram se a ciência era importante. Kardec, para o Espiritismo, é muito importante, porque a ciência tem como provar determinadas ações e fenômenos mediúnicos, e o Espiritismo vai além do que a ciência. Naquele momento, justamente em que a ciência não pode mais ir, quando fala de espírito, porque a ciência ela mexe com matéria, né? Ela mexe com matéria, então acaba que o Espiritismo vai além. Veja essa tela aí. Todavia, como nosso objetivo é chegar à verdade, acolheremos todas as observações que nos foram endereçadas e tentaremos, quando nolo permita, o estado dos conhecimentos adquiridos, seja levantar as dúvidas, seja esclarecer os pontos obscuros. Veja bem, que a princípio Kardec ele publicava, evidentemente, aquilo que até críticas ferozes, mordazes, ele tinha a oportunidade de
de publicar, como vamos ver nos estudos a posterior, e, num segundo ou terceiro instante, esclarecer adequadamente a visão do Espiritismo. Aquilo que Mário falou. Kardec vai a fundo, e ali é um laboratório para que se processa, para que se faça a série de livros. Kardec não escreveu 7 obras, o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e Gênese, obras póstumas só não. Tem 22 obras espíritas. E, determinada época, vamos processar esses estudos, né? Falar sobre as obras de Kardec. Falar de uma forma bastante resumida, uma sinopse bastante resumida. Por quê? Porque, na verdade, é muito extensa essa obra de Kardec, né? Nossa revista será assim, diz Kardec, uma tribuna aberta, mas onde a discussão não deverá jamais desviar-se das leis, as mais estritas, das conveniências. Em uma palavra, discutiremos, mas não disputaremos. Kardec não veio, em momento algum, dizer que a doutrina espírita era melhor. Era melhor. Tanto é que, num determinado momento, algum crítico, e o nosso irmão Alê está com esse estudo aí, o que é o Espiritismo, perguntou abruptamente, de forma frontal, para Kardec: qual é a melhor religião? A melhor religião é aquela que você sentir-se feliz, sentir-se bem, né? Outros avatares, Madre Teresa de Calcutá, outros avatares também falaram, não com essas palavras, mas falaram isso. Melhor não é o Espiritismo, que é o bom do Espiritismo, que ele diz o seguinte, de forma clara, que fora da caridade não há salvação. Chico Xavier e outros, ainda bem que no livro, no Evangelho segundo o Espírito, não falou que é fora do Espiritismo que é a salvação. Se assim o fizesse, estaria falando que a nossa doutrina é a top, a nossa doutrina é a melhor, a nossa doutrina, aí já seria-se uma parte, vamos dizer, orgulhosa. Nós queremos ser mais do que os outros. Vinícius diz que, em termos de leitura, ele usa o método de criar resumo, melhor forma que eu consigo fixar. E quando você cria o resumo, lê e ouve, né, Vinícius, a coisa sedimenta mais. Eu costumo dizer, inclusive, Vinícius, que o Espiritismo é extraordinário, porquanto você fala hoje, ressalta amanhã, replica depois da manhã, alguma coisa nós pegamos, nós absorvemos. E como somos sabedores, que somos eternos em termos de existência, estamos vivendo aqui nesse orbe Terra, viveremos posteriormente, talvez aqui, ou em outro orbe, e eternamente vamos viver até atingirmos a perfeição. Não a perfeição como é Deus, mas a perfeição em espírito, onde não há mal, onde não há ranger de dentes, e você que são os mundos dadivosos, né? Que você, eu, nós somos assessores de Deus, vamos ser espíritos crísticos. John Hoffman diz o seguinte, eu não conheço o livro. O livro Saúde Espiritual ensina como estudar e ter contato, ler, refletir, para descer ao coração. E só depois aplicar o conhecimento já se transformou em sentimento. Isso aí me fez lembrar a nossa doutrina Buda, né? Budista,
em que, através da reflexão, você vai adquirindo pureza e vai chegar ao estado de nirvana, aonde você é uma alma pura, um espírito puro, e quando assim o for, você já resgatou, aparou, né, todas as suas arestas. Muito bom. Vamos dar sequência aqui. A consciência, diz Kardec, capital, a consciência, a consequência capital que ressalta desse fenômeno é a comunicação que os homens podem estabelecer com os seres do mundo incorpóreo e os conhecimentos que podem ser, né, ter certos limites e adquirir sobre o seu estado futuro. Ora, só o fato, se o Espiritismo não fizesse mais nada, só o fato de termos, através da comunicação espiritual, ter sido nos dado a certeza da vida espiritual, da vida ulterior, já era extraordinário, não precisa mais nada. Não precisava, vamos dizer, falar-se da transformação moral, né? Da evolução, do melhoramento do homem, do melhoramento da mulher, né? Do melhoramento do espírito, porque tais somos. Eu não sou Décio, você não é João Hoffman, você não é Vinícius, nós somos espíritos. Pois bem, então só isso aí já seria extraordinário. Extraordinário por quê, Décio? É porque temos certeza da vida futura. O materialismo propriamente dito, aquele que não acredita em nada, e o positivismo tinha muito do materialismo, é o que embrenhava, o que embrincavam, né? Entravam, permeavam naquele tempo. Era o não acreditar em Deus, era acreditar na força e no poder do dinheiro, das ações, de suas realizações, da matéria propriamente dita. E veio o Espiritismo que matou a morte. Matou a morte como? Mas sabedor do que somos, que a vida simplesmente não termina com a morte física, começa-se outra existência. Só esse aspecto da ciência espírita, já não falando em 15 princípios, porque ela está assentada em 15 princípios, né? A existência dos espíritos e sua intervenção no mundo corporal deixa eu ver a câmera. No mundo corporal está atestada e demonstrada, não mais como um fato excepcional, mas como um princípio geral. E Santo Agostinho, São Jerônimo, São Crisóstomo, todos esses falam relativamente a esses estados, né? A esses estados. Veja bem, meus irmãos. Vamos para essa tela aqui agora. Vamos dar alguns exemplos. Os espíritos atestam a sua presença de diversas maneiras, segundo as suas aptidões, suas vontades e o seu maior ou menor grau de elevação. Todos os fenômenos dos quais teremos ocasião de nos ocupar se relacionam naturalmente a um ou a outro desses modos de comunicações. Então, relativamente às comunicações, nós podemos dizer que elas existem e longe de falarmos que não, né? Elas existem. Deixa eu colocar uma tela aqui que vai nos clarear substancialmente relativamente a essas comunicações.
Deixa eu ver aqui para eu... Vamos agora falar das diferentes naturezas de comunicações. Essas comunicações, essas diferentes naturezas, meus irmãos, essas diferentes naturezas, os espíritos atestam na sua presença de diversas maneiras, segundo sua aptidão de sua vontade e seu maior ou menor grau de elevação. Todos os fenômenos dos quais teremos ocasião de nos ocupar se relacionam naturalmente a um desses modos de comunicação. Vamos, evidentemente que vamos falar aqui uns 5, 6 minutos e vamos deixar parte das outras comunicações para os estudos a posteriori. Então, diferentes naturezas de comunicação. As comunicações, meus irmãos, são as manifestações inteligentes que têm por objeto uma troca seguida de pensamento entre o homem e o espírito. A natureza das comunicações varia segundo o grau de elevação, né, do espírito. Ele, sendo mais elevado, tem comunicações mais superiores. Não sendo, é o contrário. Assim como nós. Se você vai numa reunião de pessoas frívolas, elas têm uma comunicação frívola. Se você, pela mesma forma, vai na reunião de uma pessoa, de pessoas mais sérias, você tem a comunicação de pessoas mais sérias. Então, na verdade, é rigor, conforme reúne essas pessoas, há, consequentemente, as comunicações, né? Há as devidas comunicações. Os espíritos atestam sua presença de diversa maneira, segundo falamos a sua vontade e o seu grau de maior ou menor elevação. Veja aqui, meus irmãos, essa tela. Kardec, aí ele começou a formular questionamento aos espíritos, propriamente dito. Kardec disse o seguinte: como os espíritos podem agir sobre a matéria? Isso parece contraditório a todas as ideias que fazemos da natureza dos espíritos. Verifica que pergunta inteligente. E muitas vezes, meus irmãos, são perguntas que não tem lá, pelo menos dessa forma, não tem nas obras básicas. E a espiritualidade respondeu o seguinte: segundo vós, o espírito não é nada, é um erro, já o dissemos. O espírito é alguma coisa e é por isso que ele pode agir por si mesmo, mas no vosso mundo é muito grosseiro para que possa fazê-lo sem intermediário, quer dizer, sem o laço que une o espírito à matéria. E esse laço que une o espírito à matéria é o perispírito. É aquilo que falávamos anteriormente, né? Que o perispírito, ele é aquela cola que diminui o impacto do espírito com relação à matéria. Mário Domingos diz o seguinte, faz uma extraordinária, lá na Gênesis, num jardim, quando me apareceu uma menina de outra religião, deu tema para variar, para vários dias. Tive de enfrentar o pastor, e normalmente, né? Agora, Mário Domingos, tem coisas até que o próprio Kardec diz, e está lá no o que é o Espiritismo, quando a gente percebe que o nosso interlocutor não acredita num daqueles princípios da doutrina dos Espíritos, não adianta você digladiar ou falar alguma coisa, né?
Então, na verdade, o espírito, para movimentar a matéria, o que ele faz? Ele envolve o material, vamos dizer, se for a mesa, ele envolve a mesa com o seu perispírito e dá vida factícia, vida momentânea àquela mesa. E ele pode transportá-la de um lugar para outro lugar, dançá-la, bater, responder. Então, envolve, elimina a força de gravidade, que é uma lei natural, e movimenta essa mesa, esse objeto físico, né? Muito bem. Dando sequência, aí, entre os espíritos que produzem efeitos materiais, o que se chamam de batedores, que são aqueles espíritos, muitas vezes não são espíritos maus, são espíritos brincalhões, formam a categoria especial ou são os mesmos que produzem movimento ou ruído? Os espíritos que movimentam, que participam dos fenômenos de movimentação, são aqueles mesmos espíritos que praticam dos ruídos. A espiritualidade, o médium que estava assistindo através do espírito, disse o seguinte: o mesmo espírito pode certamente produzir efeito muito diferente, mas há o que se ocupam mais particularmente de certas coisas, como entre vós, entre os ferreiros e os que fazem os trabalhos pesados. Naturalmente, você, por exemplo, vai fazer uma mudança, você não tem uma força física para carregar ou transportar um cofre, transportar um material pesado. O que você faz? Olha, o Décio, como não tem essa força física, ele contrata pessoas, ele contrata uma pessoa cujo vigor físico é superior para que faça isso. Assim, a divina providência, através, não só os fenômenos físicos, batedores, movimentações de matéria, ruídos, pega-se, faz uso desses espíritos mais inferiores. São maus? Não, aos olhos de Deus não existe espírito mau. Aquele espírito está temporariamente ali, mas ele chegará ao nosso nível como nós chegaremos ao nível, como falamos há instantes atrás, a um nível de espírito dadivoso, ou seja, espíritos co-criadores do universo, ajudantes diretos de Deus. Aragão Coimbra faz a seguinte participação: Décio, ele vai dar uma saidinha. Valeu, Aragão, eu pensei que era algum questionamento. Valeu e tudo de bom. Beijo e posteriormente venha novamente. Meus irmãos, sendo assim, nós vamos solicitar a fluidificação da água e fazer uma pequena prece, né? Nós vamos fazer uma pequena prece. Eu tenho por hábito não entrar no estudo do colega. Agora vai haver um estudo do colega, do Mauro, né, Saltana, e sem dúvida alguma a gente procura não entrar. Meu Senhor, meu bom Deus, e espírito dadivosos, espíritos superiores, quem sabe até o espírito de Kardec pode estar aqui nos ajudando, né? Não seria muita pretensão, porquanto nós pedimos o auxílio de Jesus, pedimos o auxílio de Chico Xavier, Maria Santíssima, por que não pedimos auxílio de um espírito do nível de Kardec, que nos ajude, que nos dê força para divulgarmos essa extraordinária doutrina. Doutrina que nos liberta. Liberta por quê? Porque nos diz o que é a verdade, como é nossa evolução, por que sofremos. E quando nós aprendemos qualquer verdade, é como acender uma luz nas trevas. Você dissimina trevas. Eu peço, em nome de Jesus,
a pleia de espíritos que dá essa sustentação, e sobretudo os nossos espíritos familiares, e todos nós os temos, em nome de nosso Espírito protetor e guardião, anjo da guarda, que fluidifique essa água, coloque nela, coloque na mesma bálsamos ou remédio fluidificante, e que, ao tomá-la, ao sorvê-la, nós debelaremos esses males constantes do nosso espírito, hiperespírito, sobretudo, porque somos sabedores que aquilo que em termos de maléfico perispírito tem, ele passa ao corpo, né? O corpo é o que o hiperespírito que esteja sofrendo. Então, que ao tomar essa água, debelamos a nossa ira, a nossa raiva, aumente nossa fé, aquela dor espiritual, aquela doença que está conosco há muito tempo, e sobretudo, que atue da mesma forma às pessoas que doarmos ou darmos essa água. Beba, pois, com fé, né? Com muita fé, beba. Então, meus irmãos, eu agradeço com sinceridade essas dezenas de pessoas que deu sustentação, esses espíritos encarnados dos dois planos, deste plano, deste orbe terra, e naturalmente do orbe espiritual que esteve aqui e nos deu essa sustentação. Um abraço a todas as pessoas. E finalizo dizendo que amo a doutrina espírita e amo cada um de vocês. Um abraço de várias voltas a todos. Amo a cada um aqui que está, né? Inclusive no plano material e espiritual. Muita luz e paz. Que assim seja.